Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um enorme prazer estar aqui novamente para trabalharmos direito do trabalho. Muito legal, muito bem. Para quem não me conhece, vou me apresentar formalmente. Deixa aqui eu abrir para vocês. O meu nome é Leonardo, como eu mencionei. Sou professor aqui da Vencendo Concursos de Direito do Trabalho, que é uma matéria muito legal. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso, da nossa proposta. É uma ideia muito legal o que o Vencendo Concurso faz para vocês. São aulas dinâmicas, os professores são muito qualificados e eu espero que vocês estejam gostando, tá? Aproveitando, peço que vocês comentem aqui no vídeo. Se vocês estão assistindo via plataforma, mandem mensagem para os responsáveis. Se vocês estão no YouTube ou qualquer outro rede de contatos, mencionem, comentem, compartilhem, façam com que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Esse aqui é o meu e-mail para contato, caso vocês queiram tirar dúvidas. Redes sociais também, fiquem à vontade, é sempre bom tê-los junto conosco. Também tem as redes sociais aqui do Vencendo Concursos, Instagram, tem também o YouTube, fiquem à vontade, o importante é a gente somar as nossas forças. E na aula de hoje nós vamos trabalhar o contrato de trabalho, tá? Um tema muito legal, muito importante, do qual eu já irei iniciar as apresentações, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar das aulas anteriores, nós trabalhamos o conceito de empregado de acordo com a CLT, tá? Então, vocês devem lembrar do penso, lembra do penso, né? Então, tem que ter pessoalidade, não eventual, subordinação e onerosidade, né? Então, ali o sujeito é um empregado, ele é um trabalhador, mas no regime seletista, né? Lembrando que todo empregado é um trabalhador, mas nem todo trabalhador é um empregado, já que existe o estagiário, o cooperado, o voluntário, o avulso, né? Então são outras figuras que são trabalhadores, mas não registrados com o chamado vínculo empregatício. Mas, lendo a CLT, artigo 442, vocês vão descobrir o quê? Contrato individual de trabalho é um acordo tácito ou expresso, já vou explicar para vocês, que corresponde à relação de emprego. Então, olha que interessante. A CLT chama de contrato de trabalho, mas, na verdade, o nome melhor deveria ser um contrato de emprego, né? É assim que nós vamos tratar, já que esse contrato vai dar direito a esse empregado a todos os elementos que estão inseridos aqui na CLT, tá bom? Então agora vamos dissecar um pouquinho melhor, né? Esse contrato de trabalho, vou explicar o que é tácito. Vamos ver aqui, ó, o contrato de trabalho é de natureza privada. Por que é de natureza privada? Porque cabe ao contratante, o contratado, né? Então seja empregado e empregador, estabelecerem as condições, né? As condições, por exemplo, o horário, né? A jornada, você vai trabalhar 6 horas, você vai trabalhar 8 horas, se vai ter que trabalhar os sábados, se tem que trabalhar os domingos, qual que é o período de férias, enfim, esses detalhes, né? Então é um contrato que cabe às partes definirem as devidas condições, tá? Só que é importante também que vocês saibam que a própria CLT diz, olha, nós vamos dar liberdade de contratação, mas desde que haja o respeito da CLT. Então a CLT é como se fosse a proteção para que nessa contratação, por exemplo, não venha se estabelecer, ó, você vai trabalhar 7 dias por semana, 30 dias aí por mês, vai trabalhar 12 horas por dia. Não, eu quero, não. Mesmo que você queira, a CLT não permite, né? Então, ou seja, existem possibilidades das quais nós vamos até estudar na próxima aula, em que há a modificação, mas existem situações em que não se pode mexer, tem que se seguir ao que está previsto na CLT, tá bom? Esse contrato, ele tem algumas características, né? Então, ele é um contrato tácito ou expresso, né? Então, o que seria um contrato tácito? Tácito é aquilo que não foi escrito, né? Tácito é o que nós chamamos de subentendido, né? Aquilo que não ficou expresso. Na verdade, o tácito é o oposto do expresso. E então vocês podem perguntar, professor, e o expresso, né, por sua vez, ele pode ser verbal ou escrito. Só que vejam que interessante essa relação. E eu vou exemplificar o que seria, então, uma situação da qual haveria um contrato tácito, né? Imaginem só, né? Isso também nós temos que lembrar, que a CLT é da década de 40, né? No momento em que as relações eram muito mais
muito mais fáceis, né? Ou seja, eu tenho colegas, né, parentes que relatam que muitas vezes eles estavam no ponto de ônibus e o empregador procurava, né? Ó, vocês não estão aqui procurando emprego para tal coisa, assim, né? Na parte industrial, né? Em que nós tínhamos muita demanda, então assim as contratações eram muito mais ágeis, né? Então, imaginem só, né? O sujeito, ele é chamado numa situação como essa, né? Para trabalhar numa padaria, por exemplo, né? E não se estabelece nada. Simplesmente ele começa ali, ele chega, e ali o proprietário começa a passar algumas condições. Ó, você cuida disso e vai fazendo, e no dia seguinte ele vai chegando no horário, eles vão ajeitando. Então, o que acontece nessa relação? Não houve em nenhum momento o empregado e o empregador estabelecendo as condições expressamente. Olha, vamos sentar aqui, vamos organizar. Mas as relações foram fluindo conforme os dias foram passando, então é o que se chama de acordo tácito. Então perceba que a CLT permite que isso ocorra. É claro que eu, enquanto advogado, não recomendo de forma alguma. Na verdade, eu nem recomendo um contrato verbal. O melhor contrato é o escrito, porque fica muito mais fácil de você entender as condições. Mas percebam que a CLT permite tanto um acordo tácito, ou seja, aquilo que não foi expresso, quanto um expresso, sendo ele verbal ou por escrito. E agora, com relação ao tempo, a lei diz que pode ser por tempo determinado, ou seja, um tempo previsto, indeterminado ou ainda o intermitente, que é o que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos lá? Bom, a primeira coisa do contrato por tempo determinado, nós temos que saber, isso cai muito em prova, então se você ainda não pegou sua caneta e o seu papel, vai correndo, pule tudo que você tem pela frente, porque você precisa anotar essa informação no seu caderno, né? Dê um pause nessa aula e já marque aí que o contrato por tempo determinado, pela CLT, ele é de no máximo 2 anos, no máximo. Então pode ser que esse contrato tenha 1 ano, tenha 6 meses, não tem problema nenhum, desde que não ultrapasse 2 anos, tá bom? Agora, olha que interessante, vocês podem perguntar, né? O contrato, ele pode ser prorrogado? Sim, dentro dos 2 anos ele pode ser prorrogado. Então, eu fui contratado para trabalhar 1 ano, a empresa pode prorrogar por mais 1 ano, 2 anos, não tem problema nenhum. Foi contratado para trabalhar 6 meses, pode prorrogar por mais 1 ano, por mais 6 meses, tudo dentro dos 2 anos, não tem problema nenhum. Mas anotem de novo, não larga a sua caneta aí, ó. O contrato não pode ser prorrogado por mais de uma vez. Então, ou seja, eu tenho 2 anos, eu não posso contratar a pessoa por 1 ano, aí mais 6 meses. Opa, ainda tem mais 6 meses, né? Ah, legal, para dar 2 anos, né? Opa, peraí. Aqui seria uma segunda prorrogação, ó. Contratei por 1 ano, mais 6 meses, né? Então seria a primeira prorrogação. Aqui seria uma segunda prorrogação. Pode isso? Não pode. A regra é muito específica, então a CLT diz que só pode uma prorrogação, e ainda dentro de 2 anos, tá? O que ocorre nessa situação? E se houver, professor, uma prorrogação? O que a CLT diz? Que nesse caso, o contrato ele será por tempo indeterminado, ou seja, se a empresa fez isso daqui, então quer dizer que a partir desse momento não há mais prorrogação, é um contrato por tempo indeterminado. Aí você fala, mas o que muda, professor? Muda que, se eu tenho um contrato por tempo determinado, eu não tenho que se falar em aviso prévio, eu não tenho verbas rescisórias. Mas se é um contrato por tempo indeterminado, eu sou pego de surpresa com o encerramento, portanto eu tenho que ser indenizado quando ocorre. Então nessa circunstância, encerrando nesse momento aqui, ainda que eu saiba, pelo fato da CLT ter tratado como um contrato por tempo indeterminado, o sujeito seria indenizado com as verbas, né, que nós chamamos indenizatórias, por ter sido pego de surpresa, mesmo que tenha sido avisado. Por quê? Porque assim diz a CLT, que nesse caso ele é por tempo indeterminado. Então é assim que funciona. Essas são as condições. Fiquem muito atentos, porque em prova isso cai muito, despenca. Bom, já ouviram falar certamente do chamado contrato de experiência. É muito comum as empresas, né, ao contratarem um profissional,
fazendo um certo teste, né, para verificar se ele se adapta à empresa e se a empresa se adapta a ele, né, essas relações. Primeira coisa, o prazo. As pessoas falam 3 meses. Está errado, pessoal. 90 dias, tá? Lembrando que o que a lei fala em dias, o que são meses, tá? E contrato de experiência são 90 dias. Professor, é muito comum, né, contrato de experiência, 45 dias, e pode prorrogar por uma vez. Sim, porque o contrato por experiência é um contrato por tempo determinado. Então, pode pegar 45 dias mais 45 dias. Ó, deu 90 dias, tá perfeito. Professor, pode fazer 30 dias mais 30 dias? Claro que pode fazer 30 dias mais 30 dias. Não tem problema nenhum, ó. Tá dentro dos 90 dias? Tá. Opa, e se quiser fazer 30 mais 30 mais 30, professor? Vai dar 90, não vai? Vai dar 90. Só que olha que interessante, ele segue a mesma regra do anterior. Nesse caso aqui, o sujeito foi efetivado, né, como a gente diria, sem que até que ele soubesse, sem que a empresa também soubesse, por erro na contratação. Então é a mesma coisa. Então pode prorrogar apenas uma vez, tá certo? E detalhe, pergunta, nesse período aqui, eu tenho que registrar o sujeito ou só registro depois? Que é o que as empresas costumam fazer. A resposta é, tem que registrar desde o primeiro dia, né? Uma coisa é a experiência, outra coisa é o registro. E outra, é um contrato. Então, o tempo determinado, ele só traz o que? Um benefício, caso o empregador não queira manter após o período, seja de 60, seja de 45, seja de 90, o empregador ele encerra aquela relação sem ter que indenizar, porque havia ali um prazo determinado, né? Essa que é a única situação. Então vejam como o direito do trabalho é uma matéria que as pessoas têm uma falsa sensação que conhecem, porque elas vivem, né, as relações trabalhistas, mas muitas vezes elas vivem de maneira equivocada e trazendo aí alguns vícios. Então eu peço, por gentileza, que vocês afastem os vícios que vocês possuam de relações trabalhistas anteriores ou atuais e de fato absorvam o que eu estou explicando para vocês, porque é muito comum, eu tenho experiência, os alunos eles ficam, pô, mas na minha empresa, professor, nossa, se você soubesse o que acontece na minha empresa, professor. Eu falo, eu imagino, eu já vi muitas coisas, é claro, sempre tem alguma novidade, mas não quer dizer que o que você esteja vivendo seja correto, então não use isso como uma máxima e uma verdade, né? Então, conforme eu já havia alertado, ó, fique atento, anotem aí, o contrato de experiência, por ser um contrato por tempo determinado, só pode sofrer uma única prorrogação. Se for prorrogado mais de uma vez, aí ele é considerado um contrato por tempo indeterminado, tá certo? Agora, olhem que interessante. Já viram aquela vaga de emprego? Vamos contratar um professor. Então, o que ele precisa? Ele precisa ser dinâmico, alegre, feliz, que ele... Eu tô brincando, né? Mas você já viu nessas vagas, né? Mas, tirando essas brincadeiras à parte, o que se coloca lá numa vaga, num anúncio de emprego, né? Desejável, inglês fluente, inglês intermediário, conhecimento de pacote Office, também, quem mais? Conhecimento de internet, precisa ter, sei lá, boa dicção, enfim, né? Vai colocando ali as características, né? Formação em tal área, pedagogia, direito, matemática, sei lá o quê, e experiência de 3 anos, 5 anos, será que pode? Olha o que a CLT diz. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Então a CLT disse, olha, vocês não podem exigir experiência maior do que 6 meses. Então 6 meses já é o suficiente. Caso vocês venham pedir, vocês estarão infringindo a CLT. Então uma regra que foi criada aí, acho que tem mais ou menos uns 15, acho que foi em 2009 mais ou menos, não lembro se foi 2009, 2008, mas isso foi inserida na CLT com o objetivo de tentar aumentar a contratação, né? Porque existem muitas vagas que eles não preenchem por falta de pessoas qualificadas, né? E aí então eles resolveram esse problema exigindo que as empresas não peçam experiência prévia, né? Que na verdade isso acaba sendo velado, né? Mas quem vai fazer prova de concurso público tem que saber que não pode exigir experiência mais do que 6 meses. E uma grande novidade, né, com a reforma trabalhista foi a inserção da figura do intermitente, né? O que seria o intermitente? Bom, isso daqui é uma figura criada no nosso sistema
Não vou emitir parecer se isso é bom, se é ruim, porque, como vocês perceberam, a minha aula não é de opinião particular, não é uma aula prática, não é uma aula de direito, inclusive, né? Não é uma pós-graduação, não é uma graduação, é uma aula voltada para vocês entenderem a dinâmica de concurso público. Então, eu vou passar essa etapa que não me cabe, e vocês nem querem saber se isso é bom ou é ruim, mas a gente tem que entender como é que funcionaria ou funciona o intermitente na prática. O grande problema é que quando a gente olha as relações trabalhistas, nós temos que lembrar que é pessoalidade, subordinação, oneroso e não eventual, ou seja, frequente. Então, com essa, e pessoa física, né, claro. Com essas características, eu reúno as condições do vínculo empregatício. O problema é que o intermitente, ele já não é frequente, né? Ou seja, intermitente é aquela luz intermitente, né? Fica piscando, ou seja, não é frequente, ela é intermitente, certo? Esse é o conceito de intermitente, que não é frequente. Então, se ele é intermitente, não é frequente, então não poderia gerar vínculo empregatício, certo? Errado. Por quê, professor? Porque aí o legislador falou, olha, é certo, mas eu preciso criar uma figura aqui que ela não vai ser, aqui vamos ver aqui, ó, um contrato de prestação de serviço com subordinação e não contínuo. Então, ou seja, ele não vai ser frequente, mas mesmo assim ele vai ser registrado. Você fala aí, professor, então ele não vai todos os dias, mas ele vai ser registrado? Sim. Por que eles fizeram isso? Porque existem demandas transitórias nas empresas, nas instituições. Então imaginem só, você tem uma loja de imóveis e você tem lá dois vendedores, né? O vendedor da manhã e o vendedor da parte da tarde, né? E assim você vai tocando a sua loja de imóveis, né? Só que de final de semana, sábado e domingo, ou feriado, a loja bomba, muitas pessoas vão porque né, é o dia que eles estão livres para comprar. Então, naquele período, os dois vendedores não dão conta, né? Precisa de 4 vendedores, por exemplo. Então, o que acontece? A empresa ela não conseguiria fazer essa contratação, né? Ela teria que contratá-los em período regular. E aí surgiu o intermitente para atender demandas transitórias, né? Principalmente no comércio, na rede de alimentação, né? Então, às vezes tem uma pizzaria, durante a semana é mais tranquilo, final de semana, feriado, o negócio dá uma esticada, às vezes é num determinado período do ano, rede hoteleira, pousadas, né? Conseguem perceber essa dinâmica? Então, o legislador autorizou para que essa pessoa ela pudesse não ter uma relação contínua, mas que ela pelo menos recebesse alguma coisa durante o mês, né? E aí, sei lá, de repente ele somasse 2, 3 empregadores e assim ele conseguisse ter uma renda mais satisfatória, né? Então foi essa a criação do legislador. Então, se isso é bom ou é ruim, a opinião pouco importa. O que importa é o que está escrito na lei, né? Então vamos lá. É um contrato, como eu disse, que tem subordinação. O fato dele não trabalhar todos os dias não quer dizer que ele não tenha subordinação. Ocorrendo com alternância de períodos de prestação ou de inatividade, ou seja, eu posso trabalhar sexta, sábado e domingo e não trabalho segunda, terça, quarta. Aí eu posso trabalhar só na outra quinta, depois eu volto na terça e assim vai, né? São períodos picados para atender demandas, né, do empregador, né? Que pode alternar, ó, vejam, dias, meses, né? Como eu falei, pousadas, né? Quem trabalha muito com atividade de entretenimentos, né? Ah, então vai atender demandas de acordo com os períodos, né? Onde tem feriados, né? Então aqui é um hotel fazenda que nós fazemos pacotes da Páscoa, pacotes do feriado de Tiradentes, do feriado da Independência. Então ali a gente consegue ter uma concentração maior de pessoas e ali eu contrato os meus monitores, né, os que vão cuidar das crianças, então é só para contratação uma vez a cada 2 meses, né, por um final de semana. Então, nesse caso, eu entro intermitente, né, para fugir do que se fazia o chamado freelancer, né, uma pessoa que iria de vez esporadicamente, mas sem o recolhimento do INSS, toda a tributação que é inserida na folha de trabalho. Então, tem todo folha de pagamento, perdão, todo um contexto para que se criasse essa figura, né. Nesse caso, só não pode, né, para aeronautas, né, então quem trabalha no ramo de aviação, porque tem legislação própria, né, inclusive eles trabalham nesses regimes, mas por lei própria e não na condição de intermitente. Bom, o que exige para ser intermitente? Acho que agora vocês entenderam, começaram a ter ideias, né? Já sabendo que o intermitente é registrado, tá? Então isso é importante, uma questão de prova. E aqui nós temos que lembrar o seguinte: como é que é o contrato de trabalho? Lembra que ele pode ser escrito, verbal ou até tácito? Sim.
Só que o intermitente ele tem uma especificidade, já anotem aí, aquela canetinha que você não largou da sua mão, você está assim atento, você falou, nossa, quanta coisa tem no direito do trabalho, que matéria legal, né? Vocês estão gostando? Então já comenta aqui, né, pessoal? Se não comentou ainda, tá bobeando, né? Já faça aí esse favor para dizer que tá legal. Falou, esse professor é legal. O contrato de trabalho será celebrado por escrito. Então percebam que os contratos, como eu mencionei, eles têm algumas características, só que o do intermitente, por ser específico, a CLT disse que não. No caso do intermitente, vamos fazer por escrito, para não deixar nenhuma dúvida, para que não tenha nenhum problema futuro, né? E registrado, é lógico, na CTPS, né? O valor da hora de trabalho, né, que aqui eu pensei, tem professor que é contratado em caráter intermitente, né, por isso que eu falei valor hora-aula, né. O valor da hora do dia de trabalho não pode ser inferior ao valor diário do salário mínimo, porque o que que acontece? Esse intermitente, ele pode receber menos do que um salário mínimo por mês? Pode, porque às vezes ele vai trabalhar 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, então é natural que ele receba menos que um salário mínimo. Mas o que que a lei está dizendo? Que tem que fazer uma proporção. Quanto que sai uma hora baseada no salário mínimo? Aí você vai fazer a divisão de hora baseada no salário mínimo. Então, esse é o mínimo de hora que pode receber esse intermitente, certo? É isso que diz a CLT. Bom, então como esse intermitente ele não é fixo, ele não trabalha ali todos os dias, ele é convocado para essa prestação de serviço. Então, olha, senhor João, eu preciso que você venha trabalhar aqui na minha empresa no feriado de Páscoa, que nós vamos fazer um evento e assim você vai trabalhar nos 3 dias. Legal, senhor João. Então, o que que acontece? Nesse sentido, ele vai ser convocado, né, já que ele não é fixo aqui naquela empresa, e nesse caso, o que que diz a CLT? O empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz. Então, os alunos perguntam, pode ser por e-mail, professor? Pode ser por e-mail, por telefone, WhatsApp. Hoje em dia, os meus clientes que contratam intermitente usam muito o WhatsApp, porque fica mais fácil, né? Então eles mandam o WhatsApp, isso está no contrato de trabalho, que a pessoa deve ficar atenta ao WhatsApp, e ali eles mandam uma informaçãozinha, ó, dia tal, vamos precisar de você em tal horário, né? E a lei diz que pelo menos 3 dias de antecedência, né, para que ele possa se programar, né? Então, geralmente eles fazem uma escala ou mensal ou semanal, avisando com 3 dias de antecedência. O que que acontece? O bom do WhatsApp é que a comunicação é muito mais rápida, né? Ou o Telegram, o e-mail também é usado, tem cliente meu que usa o e-mail, né? Por mais formalidade, eu também acho bacana. O problema é que dependendo da contratação do profissional, a galera não fica muito no e-mail, né? Então a galera fica mais no celular, no WhatsApp. Então acaba que dificulta um pouquinho. Mas dependendo da contratação, formaliza por e-mail, mas pode ser feita por telefone. É que o telefone ele não registra, a não sei que você esteja salvando a ligação, né? Mas de qualquer forma, o ideal é que seja registrado. Por quê? Porque para a gente poder fazer um acompanhamento. Ó. Nesse caso, o trabalhador ele recebe essa convocação e ele pode recusar. E a lei diz que ele tem um dia útil para recusar. Se ele não fala nada, né, presume que ele não aceitou aquela contratação. E aí o empregador ele vai atrás de outro, né, porque ele vai tendo algumas pessoas disponíveis, né, porque ele é o sujeito que vai, como se fosse um plantonista, né, alguém que vai cobrir períodos ou até folga de outras pessoas ou esses períodos em que há uma alta demanda e o empregador ele vai tendo outros disponíveis para que ele possa atender a sua demanda. Então ele mandou ali 3 dias antes e o sujeito tem um dia para responder. Respondeu, ok, vai. Respondeu dizendo que não vai, também não tem problema. Se não falou nada, dentro de um dia, presume que ele não vai. E aí você vai perguntar, professor, mas espera aí, então o sujeito foi convocado, né, para fazer esse trabalho aí na Páscoa, por exemplo, e ele responde dizendo, ó, desculpa, mas eu já tenho outro compromisso, não vou trabalhar. Ele vai ser mandado embora, professor? Não, não necessariamente, porque ele é contratado, ele só ganha se ele trabalhar também, né? Então, para a empresa, ela vai ter outras pessoas ali catalogadas, né? Ela vai em busca de outros e assim vai girando. Aí você fala, professor, mas essa pessoa, ela está se recusando, então ela não é subordinada, né? Então, se ela se recusa, ela tem autonomia, né? Olha o que a CLT colocou. A recusa não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Ou seja, o legislador disse, o fato dele negar a comparecer, a trabalhar, o que é normal, não vai mencionar que ele não é subordinado. É só uma questão de escolha, né? Já que ele não é contratado.
dado todos os dias, todas as horas, e ele vai ter que ir atrás de outros empregadores para ter uma agenda semanal ou mensal satisfatória, né? Porque aqui a lei também está dando benefício para o empregador de contratar, mas ela também tem que equilibrar para o lado do empregado. Então ela está dizendo, empregado, você também tem o direito de não aceitar. E assim os negócios vão girando. O que acontece com o intermitente? A CLT disse, o intermitente, como ele trabalha esporadicamente, então às vezes ele vai trabalhar uma vez a cada 2 meses, uma vez por semana, e o seu pagamento poderia ficar muito prejudicado. Então a lei diz que o pagamento deve ser imediato. Trabalhou, recebeu. Então, remuneração já acrescentada de férias proporcionais, então ele já recebe com as férias. Por quê? Porque quando ele sai de férias, efetivamente, né, o período que ele vai ter direito de férias, ele não vai trabalhar, mas também ele já não vai receber porque ele já recebeu antecipadamente. Ele já recebe, junto com essa remuneração, o 13º proporcional. Por quê, professor? Porque como é uma contratação muito esporádica, ele vai ter que ter uma gestão desse recebimento para que ele controle essas situações. Que dependendo da atividade, pode ser que nem ocorra, na verdade. Então, assim, eu trabalho com eventos de chocolate para Páscoa. Então, eu vou contratar uma pessoa para fazer um evento de Páscoa. Pronto. E ali eu registrei, bonitinho. Que geralmente as pessoas fazem o freelancer. Só que aí, como tem dia dos namorados, aí eu contrato essa pessoa por mais um dia dos namorados. Aí dia das mães e dia dos pais. Pronto. 4 contrataçõezinhas no ano, entendeu? Então fica muito solto. Então eu já fui dando o 13º proporcional, férias proporcionais, e ali ele recebeu um pouquinho. E a ideia é que ele busque outros empregadores para que ele mantenha uma agenda um pouco mais cheia em outros períodos do ano, né? Já recebe também o repouso semanal remunerado e qualquer outro adicional de insalubridade, periculosidade e adicional noturno já no ato, né? Por quê? Porque não há um controle de pagamento mensal fixo. Entenderam? Então, assim que funciona o intermitente. Bom, e eu já havia comentado com vocês a relação do grupo empresarial, enfim, que todos são responsáveis, mas é muito comum também ocorrer a chamada sucessão empresarial. Porque às vezes uma empresa compra outra, né? Isso é muito comum que ocorra, vocês já devem ter visto isso nas notícias e tudo mais. Só que a CLT diz, a mudança de propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afeta os contratos de trabalho. Então, ou seja, a empresa foi comprada, o que acontece? Quem está contratado, já trabalha naquela empresa, continua com a mesma relação. O que geralmente as empresas fazem, elas demitem os funcionários e contratam em outro regime. Isso pode, professor? Se ela pagou todos os direitos, né, dessa rescisão, que dificilmente é feito, mas geralmente tem fraude nessas relações, mas digamos que ela tenha feito o pagamento tudo correto, aí em tese pode, mas ela tem que fazer tudo correto. Como nem sempre é feito, então por isso que a lei diz que nesse caso não afeta a relação de trabalho. E ainda o 448A da CLT diz, né, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores, né, previstas no artigo 10 e 448 da CLT, inclusive contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, né, a outra empresa, são de responsabilidades do sucessor, ou seja, quem comprou que fica com o chamado passivo trabalhista, né? Então, por isso que numa avaliação de aquisição empresarial, uma das áreas, né, que eu até acabo sendo chamado para trabalhar de auditoria, né, de due diligence, é justamente identificar o chamado passivo para que eles verifiquem se compensa ou não compensa adquirir. Por quê? Porque eles são responsáveis por essa relação. E, inclusive, olha só que interessante, a CLT diz, ó, a empresa que vendeu, né, que passou o CNPJ ali, passou o seu fundo de comércio, que passou ali suas atividades, responderá solidariamente com a sucessora se ficar comprovada a fraude na transferência, né? Então, às vezes, eles passam por uma empresa de fachada porque eles querem fazer empréstimos, né? Ou até dever para funcionário. Uma empresa, quando quer dar golpe no mercado, aí a CLT diz, aí os dois já são responsáveis por pagamento. Então, primeiro, em regra, quem responde é quem comprou, né? Responde pelos débitos trabalhistas, mas se houver fraude, quem responde são os dois. Bom, aqui é a nossa etapa final dessa aula, então eu vou fazer uma revisãozinha para que vocês possam sintetizar o conteúdo e melhor absorver o que foi aprendido, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos, vamos resolver aqui. O contrato por tempo determinado será no prazo máximo de 2 anos. Muito bem, acertaram. Quero que vocês falem alto, pessoal. Quero ouvir daqui a participação de vocês. O contrato de experiência não pode exceder
90 dias. Vocês estão falando alto? Eu quero ouvir, pessoal. Estou sentindo, vocês estão meio devagar aí, viu? Para fins de contratação, o empregador não pode exigir experiência prévia superior a 6 meses. Muito bem, parabéns para vocês que estão acertando. O intermitente, o empregador convocará por qualquer meio eficaz para a prestação, informando qual será a jornada e ele tem que avisar com pelo menos 3 dias de antecedência. Muito bem, são 3 dias corridos. E já o empregado, né, o intermitente, ele deve responder em um dia útil, né? Bom, vamos lá, vamos fazer algumas questões aqui, né? Com fundamento na CLT, o contrato de trabalho por tempo determinado será considerado por tempo indeterminado se suceder dentro de um ano a outro por tempo determinado, né? Não é dentro de um ano, né? É dentro de 6 meses. Não será admitido dentro de 6 meses, assim, porque o que acontece? Deixa eu explicar para vocês aqui. A empresa, ela contratou por 2 anos, ela fica 6 meses, ela pode contratar de novo por mais 2 anos, né? Então ela não prorrogou, ela encerrou. É muito comum isso aí, tá? Então a empresa fez 2 anos, ok, o contrato tem que terminar. Ela não pode contratar de novo aquela pessoa, mas depois de 6 meses ela pode contratar de novo, né? É isso que ele está dizendo, só que aqui ele diz 1 ano, né? Não é admitido, a lei permite, né? Pode ser prorrogado tácitas? Não, só uma vez, tá? Aqui, pessoal, eu recomendo que vocês pausem antes de eu corrigir, né? Para vocês pensarem e depois vocês façam junto comigo, né? A tecnologia ajuda, né? Lógico que na aula aqui tá bem corrida, né? Mas vocês têm o pause aí para ajudá-los, né? Pode ser celebrado livremente pelas partes para qualquer tipo de atividade, não é sim também, não é livremente, né? Tem os regramentos, uma prorrogação, 2 anos, né? Não pode ser estipulado por mais de 2 anos, aí ok. E se for contrato de experiência, não pode estabelecer mais do que 90 dias. A alternativa E é a correta. Mais uma aqui. O contrato individual, ele será lícito, seja qual for sua finalidade. Não, a gente tem que saber qual que é a finalidade para identificar a licitude, né? De repente um contrato aí de contrabando, entorpecentes, não é um contrato lícito. Então depende da finalidade, né? Quando for prorrogado por mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação de prazo. Gostei dessa alternativa. Não prevê pagamento de indenização caso seja rescindido sem justa causa. Sim, eu vou ensinar isso para vocês mais para frente, mas já fica aqui essa informação. Prevê, se houver rescisão antecipada, tem indenização, depois eu explico como é que fica. Poderá ser estipulado por prazo superior a 2 anos? Não, é só até 2 anos. E sob contrato de experiência não pode ultrapassar 90 dias, ok, mas aí pode ser 3 de 30, aí não pode, pode ser somente 2 períodos, né? 3 períodos já não pode mais, né? Só pode uma prorrogação. E aqui nós encerramos, pessoal, então essa aula de hoje, da qual eu agradeço muito a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mandem o feedback, porque nós fazemos com muito capricho, muito carinho para vocês. Espero que esteja ajudando e vocês possam vencer nessa jornada de concurseiro, que é complicada, mas aqui eu tenho certeza que vocês vão conseguir muito êxito, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Olá, você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no Vencendo Concursos para o curso preparatório Gabaritando TRT 13 Paraíba. Bom, gente, é o seguinte, se você assistiu essa aula até aqui, continue, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós aqui do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório. Aliás, montamos 2 cursos, um para analista judiciário, área administrativa, e outro para técnico judiciário, área administrativa. E os nossos cursos preparatórios, eles estão completos e atualizados. Então você vai ter tudo o que precisa para ser aprovado nesse concurso. Eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar para vocês quais são as vantagens do curso preparatório. Olha só, o TRT 13 Gabaritando Técnico Judiciário, área administrativa, é um curso que você vai ter acesso imediato, acesso ilimitado, teoria e questões comentadas. Aliás, são centenas de questões comentadas pelos nossos professores e material em PDF, ok? Assim também acontece com um curso Gabaritando Analista Judiciário Administrativo, também da mesma forma. Nós vamos oferecer 2 bônus. O primeiro bônus é um caderno de questões.
Esse caderno de questões, pessoal, são questões gabaritadas, um material em PDF, ultrapassa 3.000 questões aí, contando todas as matérias. Então isso vai valer muito a pena para você, porque imagina você ter a aula, parte teórica, questões comentadas, ok, com os professores, aulas em vídeo, e depois você exercitar por meio de questões. É o correto, né? E o intuito nosso com isso é você não precisar sair da plataforma, você vai ter tudo num lugar só. Além disso, outro bônus importante aí para vocês são as redações corrigidas. Você terá direito a 2 redações, certo? A prova está marcada para final de novembro, então nós faremos essas correções em outubro e novembro. E essas redações aí, essas corrigidas, é individual. Então você, aluno, vai encaminhar para nós a sua redação, nossa professora vai corrigir e enviar para você já com todas as informações, correções necessárias e as diretrizes, né, para que você possa melhorar. Tá certo? Beleza? E olha só, pessoal, os valores do curso preparatório. O curso Gabaritando Analista, de R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. Já o curso Gabaritando Técnico, por apenas R$ 297 ou 12 vezes de R$ 29,65. E ainda tem mais, tá? Eu sei que muita gente aí vai prestar os 2 cargos, analista e técnico. Se é o seu caso, você não precisa adquirir 2 cursos não, tá? Ao adquirir o curso Gabaritando Analista, você recebe também o curso técnico judiciário área administrativa. Por quê? Porque você deve saber que o concurso de analista não exige do candidato direito do trabalho e processo de trabalho, mas as matérias de gestão. Já o concurso de técnico exige do candidato direito do trabalho, processo de trabalho e um pouco de gestão também. Então, se você adquirir o curso de analista, você recebe também o curso técnico judiciário. Então, acaba valendo muito a pena. Outra coisa, acesso durante 1 ano. É isso mesmo. Por quê? É uma série de concursos que está abrindo aí para os TRTs. Por exemplo, esses dias foi informado sobre a autorização do concurso TRT de Alagoas. Fica próximo da Paraíba, então, consequentemente, você pode prestar esse concurso de Alagoas sem sombra de dúvidas e aproveitar todo o conteúdo do TRT 13. Por quê? Porque os editais são muito parecidos mesmo. Posso até dizer que alguns são idênticos, ok? Então, nós temos aí na região de vocês TRT Paraíba, vai ter o TRT Pernambuco, o TRT Rio Grande do Norte, o TRT de Alagoas. Então, você pode aproveitar o mesmo curso para os demais, porque você vai ter acesso durante 1 ano, acesso ilimitado durante esse período, tá certo? Beleza? Bom, é isso. Espero que você faça a sua matrícula quanto antes. Ó, abaixo do vídeo vai ter, na descrição, vai ter o link dos cursos. Você procura aí na descrição, clica no link, vai conhecer lá nosso curso preparatório, tem outras informações também. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco pelo WhatsApp, nossa central de atendimento, está aí os números para você. Ou no curso, na página do curso, tem o chat online, que sempre tem algum atendente para repassar as informações também. Tá certo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê dentro da plataforma. Valeu, ó! Clica aí no link na descrição e já faz a sua matrícula.